No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre erros que você comete ou que você já cometeu, que você tem que evitar o quanto antes se você quiser seduzir qualquer mulher. E como base a gente vai ter essa obra-prima aqui, ó, A Arte da Sedução. Esse livro é fundamental se você quiser entender quais comportamentos ou quais fundamentos qualquer pessoa, qualquer homem precisa ter para você entender aí a psicologia feminina. Eu tenho que te adiantar que sedução, que você, enfim, conseguir uma boa mulher, não representa somente dinheiro e beleza. Alguns homens aí eles vão falar que não, eu não consigo ninguém, eu tô sozinho porque eu não tenho dinheiro, eu tô sozinho porque eu sou feio. Não implica necessariamente isso como verdade fundamental. Existem homens feios aí que conseguem mulheres lindas não só pelo dinheiro. E existem homens pobres que também conseguem mulheres lindas. O fator principal é a psicologia. E é isso que esse livro ensina, exatamente isso. Robert Greene, que é autor do livro, ele foca aí em estudos de pessoas, de casos aí, seja pessoas fictícias dentro de romances, dentro de poemas, enfim, dentro de alguns concertos aí da literatura, quanto em pessoas reais sobre a sedução. Entendendo esse vídeo aí, rapaziada, tenho certeza que você vai parar de depender de mulher e, além disso, você vai conseguir selecionar melhor as mulheres. Então fica até o final do vídeo. Uma coisa fundamental que você tem que entender para qualquer contexto sedutor, cara, qualquer contexto sedutor. Vamos supor aí que você está conhecendo uma menina na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. A sedução exige por eficiência, tá? Exige por eficiência duas coisas fundamentais que precisa ter, independente, se você já leu o livro, você vai entender do que eu tô falando, mas independente da sua personalidade. Que o livro, em resumo, destrincha aí algumas personalidades sedutoras, né? Pessoas que naturalmente têm características da personalidade sedutora, mas enfim. Que é tempo e atenção. Por quê? Porque o tempo é fundamental para você seduzir alguém psicologicamente. Existe um outro tipo de sedução aí que é basicamente a abordagem fria, que é o que a gente chama de abordagem fria. O que seria abordagem fria? Abordagem fria é aquela abordagem que o pessoal faz na balada, no rolê, puxa a mina, chama para dançar, faz uma piada e já tá beijando ela. Essa abordagem, esse contexto, esse ambiente implica uma outra abordagem, tá? A abordagem que eu vou conversar com vocês aqui, alguns erros que vocês cometem é em relação à abordagem psicológica. E por que eu vou falar sobre ela? Porque geralmente é a mais fácil de se ocorrer. Na balada, você tem que ir até a balada. E não necessariamente na abordagem psicológica, você passa a gostar de alguém indo até ela, né? Às vezes você está num ambiente ali do seu cotidiano diário e você acaba gostando de alguém. Então, por isso que você tem que evitar alguns erros para você atrair essa pessoa. Tempo e atenção. Tempo porque você precisa de tempo para introduzir a sua consciência na consciência dela ou a sua presença na mente dela. Isso exige tempo, exige atenção, porque você precisa ser atento em relação ao outro, você precisa ser observador em relação ao outro. Então são dois pilares fundamentais. Agora vamos aí para os 6 erros fundamentais que você tem que evitar o quanto antes. O primeiro deles é você ser inseguro. Pô, Diego, como assim? Eu tenho realmente algum problema de insegurança, eu não consigo falar com a mulher, eu não consigo... Enfim. Existe aí a característica antissedutora, que é o que a gente vai abordar, inclusive, no vídeo hoje. Essa característica antissedutora, ela repele qualquer pessoa. Então, uma das características do antissedutor é ser inseguro. O que significa? É você ter medo ou você não ter confiança o suficiente em você ou naquilo que você representa para as outras pessoas, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela observa muito o caráter do homem, observa muito a postura, enfim, a maneira como ele se comporta e observa também algumas características em relação a como os outros observam esse homem. Pô, Diego, do que você está falando? Você está falando de segurança. Quando você é inseguro, você passa para essa mulher que você é inseguro e você passa para as outras pessoas à sua volta. E o julgamento que as outras pessoas têm sobre você, no caso, o julgamento que as pessoas têm à sua volta têm sobre você, vão se refletir também na maneira como aquela mulher observa você. Por quê? Porque se vocês estão no mesmo ambiente, ela vai entender você na medida em que os outros também entendem. Por isso que insegurança, medo, repele. Mulher não gosta de homem inseguro. Pô, Diego, eu tenho dificuldade de comunicação. Não tem problema. O interessante para a sedução, inclusive, é a naturalidade. Você não precisa mudar quem você é, você não precisa aí transformar quem você é num nível tremendo para implicar sedução. A naturalidade é fundamental. Então,
Se você é inseguro, muito provavelmente você tem problema de identidade. Você não sabe quem você é, você tem incerteza em relação a como os outros veem você e você acaba transmitindo isso. Você tem dificuldade em aprovação, porque você, ao invés de se aprovar sozinho, ter confiança em você e que se dane a opinião dos outros, você foca muito na opinião dos outros, enfim, insegurança. O segundo erro que a maioria dos homens comete é ser sufocante ou desesperado. Como assim? Se você fica ali mandando mensagem direto pra mulher, cara, você acabou de conhecer, a menina até tá interessada em você, mas você fica perguntando toda hora onde ela tá, o que ela tá fazendo. Se toda hora você precisa mostrar que você tá em cima dela, a mulher não vai querer você. Por quê? Porque mulher odeia homem que sufoca. Mulher odeia homem que fica em cima, porque isso demonstra desespero. Quanto maior o seu desespero, maior a tendência de você mostrar para aquela mulher que você não tem mulher. Ou seja, por que você é tão desesperado? Porque no final você não tem nenhuma. Porque no final, a mulher em si, ela é um objeto do qual você não consegue alcançar. Então você tem que conseguir alguma, você tem que alcançar alguma, porque você não tem nenhuma. E mulher, quando percebe que um homem aí, ele não é atraente para outras mulheres, ela também não vai querer ele. Porque mulher, além de ser competitiva, ela observa se a outra mulher também deseja aquele homem que ela quer. Ponto, beleza? Quando você demonstra sufocar aí a mulher, naturalmente também você demonstra insegurança. Você acha aí que você tem que estar atento ali toda hora, tem que ficar em cima, em cima, em cima, quando na verdade, segundo Robert Greene, a sedução implica também um distanciamento consciente. O que seria o distanciamento consciente? Seria basicamente você demonstrar que você tem uma vida, que você tem algumas prioridades. A mulher não pode ser sua prioridade. Só que tudo isso é um movimento sutil. Ao mesmo tempo que você precisa ser atento, como eu disse anteriormente, ao mesmo tempo que você precisa dar atenção, é uma atenção que não demonstra que a mulher é o ímpeto, ou melhor, que a mulher ela seria aí o cerne da sua conduta, que a mulher seria aí o seu pedestal. A mulher não pode estar em pedestal simplesmente porque ela não vai se sentir confortável com você. Então não seja sufocante, não seja desesperado. Seja você mesmo e não coloque a mulher no pedestal para que você não sufoque ela. E o terceiro é o desatento. O terceiro erro, né, seria o desatento. Além de você não dar atenção, você não presta atenção aos detalhes. Diego, por que o detalhe ele é tão importante? Porque é no detalhe, cara, que você vence aquela mulher ali que você está interessado. Como assim? Às vezes, uma coisa que ela te contou sobre a infância vai ser fundamental para vocês criar um vínculo tremendo. Às vezes, um detalhe sobre o dia a dia dela vai fazer com que você tenha uma noção de um presente muito significativo que você vai dar a ela, a ponto de você penetrar o seu presente e a sua atenção, a sua presença na mente dela. Por isso que você tem que, inclusive é um conselho aqui do Robert Greene, né, do autor aí da Arte da Sedução. Quando você for presentear alguém, você tem que prestar atenção sobre características da personalidade da pessoa para presentear ela. Você não vai presentear ela com uma roupa porque você achou bonita, com um sapato porque você achou bonito. Você vai presentear algo que reflete o caráter, a personalidade, enfim, alguma característica daquela pessoa como um individual. Por quê? Porque aí você entende, ou melhor, porque aí você demonstra para ela que você entende a mente dela. E segundo o próprio Robert Greene, as mulheres, as pessoas no geral estão aí fissuradas, estão aí com uma vontade tremenda de encontrar alguém que as entenda. Isso, inclusive, faz parte da nossa psicologia, sobre nós mesmos. Nós estamos aí necessitados de pessoas que nos entendam, de pessoas que percebam a gente sem que a gente fale somente. Ou quando a gente falar algo para essa pessoa, que ela traduza tudo aquilo que a gente sente, porque no final nós nos sentimos sozinhos e nós queremos aí sair da rotina. A nossa vida é muito cômoda e a gente quer sair da rotina, enfim. Quanto mais detalhes você percebe no outro, quanto mais minucioso você percebe algumas características do outro, maior a tendência de você fazer ela se apaixonar por você. Só que tudo isso, de novo, é um movimento que você faz. Quarto erro seria pressa. Quando você tem pressa, além de você demonstrar desespero, você não foca aí em algumas características daquele indivíduo e naturalmente você demonstra que além de você estar desesperado, você não coloca, você não dá a atenção devida para aquele indivíduo. Você demonstra, na verdade, que você é preocupado com o seu ego. Quando você tem pressa na sedução em si, você demonstra
que você só quer o sexo, que você só quer o prazer, que você quer rápido aquilo que você está preocupado. Isso demonstra, cara, que você é um usuário da prostituição. E para boas mulheres, para mulheres aí que se preocupam, enfim, com todas essas características da sedução, ou mulheres que você consegue ter acesso psicologicamente através de um trabalho da psicologia, enfim, através de toda essa prática desses truques sedutores, a mulher ela não gosta de homens que são preocupados inteiramente com mulher ou que tenham práticas prostituídas. Por quê? Porque isso mostra que você vê aquela mulher como um objeto, e mulher não gosta de ser objeto, por mais que ela esconda da sociedade os desejos sexuais que ela tenha, por mais que ela esconda as vontades que ela tenha do mundo, ela não gosta de ser percebida como uma prostituta, por exemplo. E quando você coloca a mulher nesse lugar, né, vamos dizer assim, quando você dá a ela essa característica de prostituição, você demonstra que você não sabe respeitar ela, que você vê ela como objeto, você demonstra que você é um animal, e mulher não gosta de homens nesse sentido, tá? De que são preocupados com o sexo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o homem, sim, precisa disso para levar o seu gene adiante, o seu DNA, né? O homem, como ímpeto animal, ele tem que proliferar o gene dele para popular o mundo. É isso, em resumo. A mulher não, ela é muito mais psicológica, ela é muito mais apegada à emoção. E quando você atribui isso, a mulher não gosta, tá? Quinto erro é você focar em palavras. Ao mesmo tempo que as palavras, que a conversa, que conhecer o outro, conhecer aquela mulher, é importante sim para você entender com quem você está falando, você não pode se apegar somente a palavras. Por quê? Por quê? Entenda isso de uma vez por todas. Porque as mulheres escondem quem elas são realmente. Pô, Diego, você está falando que as mulheres elas são mau caráter? Não é isso o ponto. O ponto não é esse. O ponto é que as mulheres elas se protegem. Tá? Elas sabem se proteger. Elas sabem mostrar interesse com um homem, por exemplo. Quando elas estão muito interessadas com um homem, elas demonstram com comportamento como que ela gosta desse homem. Como? Ela não só fala, na verdade, dificilmente a mulher vai chegar no homem e falar, eu gosto de você. Geralmente a mulher vai dar atenção para esse homem, uma atenção demasiada. Ela vai comprar, por exemplo, algo que ele goste, vai dar para ele. Ela vai dar atenção aí sobre algo que ele goste, enfim, ela vai fazer algo que demonstre que ela gosta. Por isso que você não pode prestar atenção no que ela fala. Porque quando a mulher ainda não gosta de você, você tem que introduzir a sua atenção, ou melhor, você tem que introduzir a sua presença de maneira indireta. Você não vai chegar na mulher e falar, olha, eu gosto de você, você é uma pessoa incrível e tal. Não, cara, não se declare, não faça isso. Isso acontecia aí nos romances, né? Nos livros da literatura de romance. E Shakespeare, no Kierkegaard, quando ele fala sobre o Diário Sedutor, enfim. Isso se refere a homens que em algum nível também são desesperados. Quando o homem ele não sabe ler a mulher, ele foca somente naquilo que é dito. Ele acredita em desespero que quando ela fala algo, é aquilo que significa, quando na verdade não. Inclusive existe um estudo da psicologia, um ramo da psicologia que estuda o comportamento, que é o behaviorismo. Segundo, inclusive, o próprio Robert Greene, no livro As Leis da Natureza Humana, ele explica que o ser humano ele esconde que ele realmente é. Às vezes por status, por uma convenção social, ele precisa demonstrar que ele não é, ou melhor, ele precisa demonstrar que ele é moral, virtuoso, quando na verdade não, quando na verdade ele é uma pessoa que a sociedade não aprova. A mulher não pode passar uma mensagem muito depravada, porque senão nenhum homem vai gostar dela, porque ela tem uma imagem a zelar. O homem, por vezes, vai tentar demonstrar para a mulher que ele é algo que ele não é, porque a gente fantasia a nossa personalidade para que a gente seja superior, melhor. E isso, na sedução, é desastroso quando você foca somente no que é dito. Você precisa prestar atenção no que a mulher faz. Você precisa prestar atenção no que ela conta para você que ela fez com outro homem ou sobre outro homem. Por quê? Porque aí você vai ver algum padrão. Você precisa perceber essas nuances. Você não pode prestar só atenção naquilo que é falado. E por último, mas não menos importante, tá? Antes da gente finalizar o vídeo, segue o meu canal aí, cara. Se inscreve no canal se você tá gostando das dicas, vai ter muito dica sobre sedução com base nesse livro, com base em outros, enfim. Curte aqui o vídeo, compartilha e comenta aí a sugestão de um próximo vídeo. E por último, é você falar demais. Quando você fala demais, o que acontece? A mulher, ela não percebe que ela tem espaço
para despejar em você aquilo que ela sente. Ela percebe que você não é alguém com que ela pode confiar sentimentos, idealizações de futuro, percepções que ela tem sobre o mundo, sobre a vida, alguns conceitos que ela tenha. Quando você fala muito, você demonstra que no final das contas você está preocupado com você mesmo. No final das contas, a sedução não é sobre você, é sobre o outro. Você não pode só querer que o outro te entenda. É importante que o outro te entenda em algum nível, mas o fundamental, 90% da sedução é sobre o outro. Você, o eu, não existe na sedução. Você só vai conseguir atrair alguém quando você para de focar a atenção em você e quando você presta atenção no outro. Quando você se preocupa com o que o outro pensa, com a mente do outro, com aquilo que o outro faz. O outro é sempre o importante. É lógico que você falar de você mesmo em algum nível é importante, mas o próprio Robert Greene, ele explica também que o mistério é fundamental. Como que você mantém um mistério sobre a sua pessoa? Para aquela mulher, você evita falar algumas coisas sobre você. E a melhor maneira é você controlar o que você fala. Quando você fala demais, a mulher não vai ter espaço de comunicar quem ela é para você. E quando ela não comunica em algum nível aquilo que ela é, em algum nível aquilo que ela é, você também não vai ter acesso aos desejos inconscientes, você não vai ter acesso a como foi a vida da infância, você não vai ter acesso a pensamentos, a emoções que ela não conta para todo mundo, que se ela vê confiança em você, ela vai contar. Você não vai ter acesso a várias coisas, a várias informações importantíssimas para você penetrar a sua atenção nela. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo, vai te fazer muito bem entender tudo isso, porque você vai conseguir seduzir qualquer mulher aí que você consiga penetrar sua atenção nela. Muito obrigado e até a próxima.